estejam todos bem, estou morrendo de saudade. Gente, hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula de dissertação escolar na parte 2, que é a nossa continuação. Aula passada, então, nós vimos a introdução da nossa aula, do nosso gênero textual, vimos também as duas primeiras partes da apostila, e hoje nós vamos lá para a página 4 da apostila nossa, né, do caderno de atividades de produção de texto. Então vamos lá, aqui nós temos 2 textos. Eu vou ler aqui uma introduçãozinha para vocês e sobre o que é, e vocês vão fazer uma atividade, tá? Então vamos lá. Texto 1. Roupa ou uniforme? Vantagens e desvantagens. Então, nesse texto 1, vocês vão fazer a leitura deles com muita atenção, tá? Para ver o que são as vantagens e desvantagens do uso do uniforme escolar. No texto 2, vai falar sobre o uniforme escolar, certo? Então, tem 2 tipos de textos que vocês deverão fazer a leitura agora, nesse momento, tá? Vocês terminando a leitura desse texto, que vai até a página 5, vocês vão resolver as atividades dessa página 5, que é uma interpretaçãozinha, a questão 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem fazerem a leitura com muita atenção desse texto, desses 2 textos, e vocês vão responder essas questões de 5 a 10 da página 5. Isso daí é bem rapidinho, eu vou dar um tempinho para vocês responderem e já voltamos com a correção, tudo bem? Vamos lá para a nossa correção? Atividade número 5, página 5. Qual o assunto tratado nos textos 1 e 2? Letra A, uso de uniforme escolar. Letra B, venda de material escolar. Letra C, iluminação pública. Letra D, escola pública. Então, acertou quem marcou? Letra A. Número 6. A quem o texto roupa ou uniforme, vantagens e desvantagens se dirige? Aos alunos, aos pais de alunos ou aos professores? Então, acertou quem marcou letra B, aos pais de alunos. Letra 7. Quem são os interlocutores do texto uniforme escolar? Então, o texto, quem é que lê esse texto? Tem quem escreve, que é um lado do interlocutor, e tem quem recebe esse texto. Quem é que recebe esse texto? Para quem que ele foi escrito? Então, os interlocutores são professores, educadores e público em geral. Então, tem aqui professores, educadores e público em geral. Isso daí na questão 7. Questão 8. Na sua escola, o uso de uniforme escolar é, letra A, obrigatório, letra B, livre. Então, para cada instituição, eles deixam para marcar pessoal. Mas no nosso caso, na nossa escola, o uso é obrigatório. Então, vocês podem marcar aí um xizinho no obrigatório. Então, letra A. Qual é a opinião de seus pais ou responsáveis a respeito do uso ou não de uniforme na sua escola? Registre a seguir. Então, quando a professora coloca aqui pessoal no número 8, vocês sabem que o uso é obrigatório. Então, tem o uso obrigatório. O uso é obrigatório. Mas abaixo a pergunta é: seus pais, o que eles acham a respeito desse uso obrigatório? Eles concordam com isso? Não concordam? Como que é essa situação? Então, vocês vão escrever aqui nessas 3 linhas da número 8, certo? Número 9. O texto apresenta argumentos a favor do uso do uniforme nas escolas. Qual alternativa não se enquadra nessa lista de argumentos? Então, a gente tem que prestar muito bem atenção nas perguntas. Aqui ele diz não se enquadra.
Então vamos lá. Evidencia a diferença entre as pessoas, é econômico, é prático, minimiza a vaidade, desenvolve o sentimento de pertencimento. Então, qual dessas alternativas não se enquadra na lista de argumentos? Então, quem marcou a letra A está certa. Evidencia a diferença entre as pessoas. Na verdade, é o contrário, né? Ele não torna as pessoas uma diferente das outras, e sim iguais, com o mesmo estilo de roupa, né? Então, letra A na atividade número 9. 10. Releia os textos 1 e 2 e identifique em qual deles se enquadra cada questionamento. Qual é a importância do uso do uniforme escolar? Então, onde está essa questão? No texto 1 ou no texto 2? Então, acertou quem marcou no texto 2. Qual é o posicionamento mais acertado quanto ao uso de uniforme escolar? Esse já se encaixa no texto 1. Então, as respostas para essas atividades aqui estão aqui no quadro, tá? Para vocês conferirem. Agora, na próxima página, no exercício, na página 6, eu vou ler aqui do ladinho da página aqui para vocês o que é dissertar. É um exercício para demonstrar o que pensa sobre o assunto e como se pensa sobre ele. Nos textos dissertativos, a opinião é progressiva e construída, colocando-se em evidência os argumentos. Nesse gênero, mais importante que a opinião é a construção dela, e para isso é preciso ler, refletir e avaliar um determinado assunto para então tomar uma posição. Agora vocês estão prontos para realizar a atividade 11. No texto 2, lemos que o uso do uniforme desenvolve um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças. Em sua opinião, esse sentimento de pertencimento a um grupo, quando se está de uniforme, também é comum entre os adolescentes? Por quê? Então, aqui é o momento em que vocês vão colocar toda a sua opinião a respeito deste assunto, certo? Então, eu quero que vocês pensem bem e coloquem a opinião de vocês aqui na resposta 11. Essa resposta, então, é uma resposta pessoal, cada um vai fazer a sua. Construa uma problemática, uma pergunta para o assunto. Uso de uniforme para desenvolver o sentimento de pertencimento a um grupo. Vocês vão criar uma situação, um problema aqui. Vocês vão fazer uma pergunta sobre esse tema. Vocês vão criar uma problemática sobre esse tema, tá? Então, é uma pergunta referente a isso. Na sequência, elabore a resposta, usando os argumentos necessários. Esses dois movimentos, construção da problemática e construção da resposta com argumentação progressiva, são a base da dissertação. Então, aqui vocês vão fazer uma pergunta relativa a esse tema e embaixo colocar uma resposta fundamentada com argumentos. Tudo bem? Então, agora dando sequência, como se forma um ponto de vista, uma opinião? Existem mecanismos que ajudam na construção do ponto de vista. Esses mecanismos são resultados das experiências que acumulamos, das leituras que fazemos, das informações que reunimos, do desenvolvimento da capacidade de compreender e principalmente do desenvolvimento da habilidade de traduzir para outras pessoas aquilo que queremos dizer. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é só o que eu estou lendo sobre esse assunto e eu vou lá, escrevo e pronto. Não, eu preciso me embasar dele, eu preciso ler um texto a respeito dele, eu preciso ver alguns dados sobre um determinado assunto, para eu poder ter argumentos para escrever sobre ele. Quanto mais argumentos eu tiver, mais bem feita minha dissertação será. Agora, número 12. Suponha que sua escola esteja fazendo um estudo sobre o uso de uniforme escolar e que a direção da escola, diretores, coordenadores e professores tenham convidado os alunos para opinar sobre o assunto, dissertando sobre ele. Aproveite as ideias expostas no texto 1 e 2 para construir
você pensa sobre a questão do uso ou não do uniforme, colocando em evidência argumentos que sustentem a sua opinião. Então, vocês vão escrever 2 parágrafos contendo a opinião de vocês. Então, escreva seu texto dissertativo com base na preparação, assegurando de que ele apresenta uma problemática clara e delimitada, bons argumentos expostos progressivamente para responder à questão proposta, boas informações de apoio, sequência lógica e linguagem adequada ao leitor que pretende atingir, no caso, a direção da escola, coordenadores e professores. Então, você não vai poder colocar nesse texto gírias, não vai poder fazer um texto com uma linguagem coloquial, tem que ser uma linguagem mais formal, certo? Por quê? Porque vai para a direção da escola, você não pode falar de qualquer forma com a direção da escola, certo? Então tem que ser um texto formal. Então agora é hora de vocês prepararem esse textinho. Boa sorte para vocês aí.